Se seu bebê começou a ter muita dificuldade em dormir uma soneca, ou se de repente uma das sonecas começou a ficar muito curta, hoje eu vou te contar 5 sinais que o bebê te mostra que ele está pronto para eliminar uma soneca. Vamos pro vídeo. Olá, mamães, papais e cuidadores, sejam bem-vindos de volta. E o assunto de hoje é bem delicado, é quando o bebê está naquela fase tentando te falar que ele não precisa mais dormir uma das sonecas. E ele faz isso porque agora ele consegue ficar mais tempo acordado. Afinal de contas, agora ele está crescendo, ele está ficando mais esperto. E apesar dele se sentir cansado ainda entre as atividades, ele não precisa mais daquele cochilo, mas ele descansa sim, dormindo mais horas seguidas à noite. De qualquer forma, é muito importante você saber o momento certo antes de desistir de uma soneca, porque se o bebê ficar muito tempo acordado, pode ser que ele fique irritado, que ele se sinta exausto e isso vai sim impactar o sono noturno. E se ele dorme demais durante o dia, mesmo que seja uma sonequinha curta, pode ser que ele desconte sim esse tempo, dormindo menos e acordando muito cedo pela manhã no dia seguinte. Vamos então para os 5 sinais que o bebê te mostra que ele não precisa mais fazer uma das sonecas. O primeiro deles é a idade. Perceba que geralmente os bebês eles seguem um padrão, eles fazem o mesmo número de sonecas de acordo com a fase que eles estão. Essa fase, que seriam as faixas etárias, elas duram de 3 a 4 meses. Ou seja, um bebê ele vai eliminar uma soneca antes e outro bebê vai eliminar uma das sonecas depois. Mas ao finalzinho de cada fase, os bebês eles estão fazendo o mesmo número de sonecas. Vamos dar uma olhadinha então na tabela de sono padrão, tá? Então, entre 0 e 4 meses, os bebês vão estar fazendo 4, 5 sonecas. Eu já acompanhei bebês que faziam até 6 sonecas, porque algumas são bem curtinhas, né? Aquelas sonequinhas de 20 minutos. E o recém-nascido, ele também vai dormir ali de acordo com a demanda, com a necessidade dele. Entre 4 e 6 meses, o número de sonecas diminui de 4 para 3. Entre 6 e 9 meses, esse número diminui de 3 para 2 sonecas. É bem aquela fase que o bebê deixa de fazer aquela sonequinha lá curta no final da tarde. Ele só vai fazer 2. E entre 1 ano e 1 ano e meio, normalmente ali em torno dos 15 meses, com 1 ano e 3 meses, o bebê diminui de 2 para 1 soneca. Em torno ali dos 2 anos até os 5 anos, o bebê deixa de fazer sonecas. Note aqui que eu trouxe 2 momentos importantes que deixam os pais confusos. O primeiro deles é entre os 6 e os 9 meses, quando o bebê está fazendo 3 sonecas e ele começa a fazer 2. Por que isso confunde todo mundo? Porque quando o bebê deixa de fazer a última soneca, isso mexe um pouco com o sono noturno, tá? Então, tem aquela mãe que fica naquela dúvida, poxa, será que ele vai ficar muito tempo acordado? Será que eu adianto o sono noturno? E o outro momento é entre 1 ano e 1 ano e 6 meses, quando o bebê começa a fazer só uma soneca. Perceba que ele estava fazendo uma soneca pela manhã, digamos por volta das 10, e outra soneca à tarde em torno das 3 horas. Quando ele começa a deixar de fazer a soneca da manhã, ele fica mais tempo acordado, não é que ele de repente para de dormir, essa soneca vai ficando cada vez mais tardia e ela chega no ponto que ela pode se encontrar com a soneca da tarde. Então surge aquela dúvida também, quando que eu sirvo o almoço? Às vezes o bebê está muito cansado, ele está com sono, ele almoça, depois ele dorme, mas ele não come direito. Então, se você tá com um bebezinho aí nessa fase, em uma dessas 2 fases, e você já tentou fazer um ajuste, você percebeu que a soneca tá muito curta e tá precisando de ajuda, aqui embaixo eu vou deixar o link, tá? Da consultoria e do curso de sono do Boa Noite Bebê. Dá uma olhada lá para saber como que o método funciona. Se o seu bebê tem dificuldade de fazer uma soneca ou se ele faz sonecas muito curtas, durante 2 semanas é importante que você observe se esse padrão vai continuar, antes de concluir que você precisa realmente eliminar uma das sonecas. Porque perceba se realmente está se estabilizando aí uma nova etapa ou se ele está passando por alguma mudança na rotina que causou esse distúrbio no sono, que pode ser momentâneo. Essa mudança pode ser uma doença, uma mudança de casa mesmo, uma mudança de quarto, ou porque a mamãe voltou a trabalhar, ou porque o bebê mudou de babá, começou uma creche. Existem fases também, tá, que interferem de forma direta nas sonecas, que são as regressões de sono ou um salto de desenvolvimento. O segundo sinal que o bebê te mostra que ele não está precisando mais fazer uma soneca é quando ele tem dificuldade de dormir no horário de costume.
Ou seja, aquela soneca que o bebê fazia em torno das 9 da manhã, que era a soneca coringa, que ele dormia super bem, agora ele está lutando muito para dormir, ou se ele está dormindo menos tempo também, ou se ele até pulou completamente aquela soneca. E isso começa a acontecer porque o bebê não sente tanto sono como de costume. Isso acontece por conta da pressão do sono que agora está baixa, que é o nível de cansaço dele, ou seja, ele não está cansado o suficiente a ponto de dormir. E a janela de sono também dele começou a aumentar e ele não precisa mais daquele cochilo. Isso é muito sutil, tá? Parece que o bebê tá cansado, ele resmunga, ele fica irritado, mas ele não dorme. Ou então parece até que ele nem tá cansado. Você entra no quarto e percebe que não vai ter soneca. O terceiro sinal que o bebê te mostra que ele consegue ficar mais tempo acordado é quando ele está com dificuldade de dormir à noite no mesmo horário de costume. Então o bebê começa a dormir cada vez mais tarde. Aquele bebê que costumava dormir entre 7h30 e 8, ele está dormindo agora às 9 horas. Ele está dormindo às 9 porque enquanto isso ele fica no berço, brincando muito ou reclamando, porque digamos que ele já fez aquela soneca extra que ele precisa eliminar. Mas atenção, talvez ele não precise eliminar uma soneca ainda, tá? Talvez a última soneca só esteja muito próxima do sono noturno. Então, digamos que aconteceu alguma mudança aí na sua rotina, você fez algum ajuste e ele acabou dormindo aí a última soneca e acordando sempre em torno das 6h30, esse horário do sono noturno vai mudar, né? Porque ele não vai sentir mais sono uma hora depois, às 7h30 ele vai estar dormindo. Então é importante que você perceba se ele realmente está precisando fazer essa sonequinha extra. O quarto sinal que o bebê te fala que ele não precisa mais dormir uma das sonecas é quando ele começa a despertar muito cedo pela manhã. É aquele bebê que costumava acordar às 6h30 e agora ele está acordando às 5 da manhã. Perceba que conforme a criança cresce, ela precisa de menos sono nesse período de 24 horas. Então, se o bebê dorme uma hora a mais de soneca, provavelmente ele vai descontar esse tempo dormindo menos horas à noite. Por exemplo, um bebê de 8 meses, ele pode estar dormindo em torno de 13 horas durante o dia, que seriam 3 horas de soneca, tá? Digamos que ele faça uma soneca longa de manhã de 2 horas, uma soneca de 1 hora à tarde, e no sono noturno ele faz maravilhosas 10 horas de sono, aquele bebê que vai das 8 da noite até as 6 da manhã. Se algum dia ele saiu, ele foi no parquinho, ele ficou mais cansado e ele dormiu 4 horas de soneca em vez de 3 horas, é provável que o sono noturno ele desconte aí essa hora extra que ele fez. Ele vai dormir então das 8 até as 5 da manhã. E ele não consegue dormir mais horas porque ele não precisa, ele já acordou, já dormiu aquelas 13 horas, já está bem descansado para começar um novo dia. O quinto sinal que você deve notar que o seu bebê não está precisando mais de uma soneca é quando aquela soneca vai ficando cada vez mais curta. E esse é o melhor sinal de todos, porque as coisas não mudam tanto. O bebê continua dormindo no mesmo horário, ele continua sentindo sono, você percebe os sinais de sono, porém quando ele dorme, a soneca vai ficando cada vez mais curta. Ou seja, ele não consegue mais fazer aqueles 2 ciclos de sono que ele costumava fazer, 40 minutos, mais outros 40 minutos, dormir 1 hora, mas ele ainda precisa descansar, mesmo que seja uma soneca curta, tá? De 20 minutos. Então perceba que a pressão do sono nesse caso é suficiente para fazer o bebê dormir, mas essa pressão não é tão alta para manter o bebê dormindo por muito tempo. É esperado que o bebê consiga ficar cada vez mais tempo acordado, tá? Até que ele pule essa soneca de fato. Nessas fases, tanto de soneca curta, tanto quando o bebê parece cansado, mas não dorme, é muito importante, isso às vezes passa despercebido para muita gente, que você promova momentos de descanso. Porque apesar do bebê não ter sono suficiente para dormir, ele também não pode fazer uma atividade muito estimulante, porque ele não está preparado para isso, ele está realmente cansado, apesar de não dormir. Então você pode fazer uma atividade como um passeio no parque, uma coisa muito relaxante, ficar no seu quarto, na sua cama, brincando junto com ele. Os 5 sinais que a gente viu hoje, mas não pula esse vídeo ainda, que ainda tem uma última coisa que eu quero te falar, foram a idade, dificuldade do bebê dormir no mesmo horário que ele costumava nas sonecas, dificuldade de dormir no horário de costume no sono noturno, se ele desperta muito cedo pela manhã e se a soneca está ficando cada vez mais curta. Se você eliminou alguns desses sinais que a gente acabou de ver e notou que o bebê não está passando por nenhuma mudança de fase, onde ele de fato estaria eliminando uma das sonecas, ele também não está passando por um salto de desenvolvimento e também não aconteceu nada de diferente na rotina de vocês, perceba que as causas
da dificuldade do bebê estar fazendo uma soneca ou o fato do bebê estar dormindo uma soneca muito curta, podem ser outras. E por isso eu deixei um vídeo muito bacana aqui nessa tela final, que eu tenho certeza que vai te ajudar a prolongar essa soneca do bebê. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você lembrou de alguém que está aí passando por uma dificuldade com o bebê com a soneca, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Eu vejo você no próximo. Um abraço.